A feira de artesanato na praça de Vila Esperança fervilhava sob o sol suave de domingo. Entre bancas coloridas e o burburino de vozes, Dona Aurora, aos 70 anos, com seu avental florido e os cabelos brancos impecavelmente presos num coque, oferecia seus delicados panos de prato bordados à mão e peças de crochê que mais pareciam rendas antigas. Seus olhos, embora marcados pelo tempo, guardavam um brilho de sabedoria e uma paciência quase infinita. A vida na feira era simples, um pequeno complemento à magra aposentadoria. Mas era ali que ela encontrava seu propósito. A cada ponto, a cada laçada, a cada sorriso de um cliente que apreciava seu trabalho. Mas a paz da manhã seria quebrada. Dr. Ricardo Fontes, um jovem empresário do ramo da moda, conhecido por suas boutiques sofisticadas na capital, e seu assistente Lucas passeavam pela feira com um ar de superioridade, mal disfarçando o desprezo pelo que consideravam antigo e rudimentar. Ricardo, com seu terno de linho impecável e óculos de grife, parou em frente à banca de Dona Aurora, avaliando as peças com um sorriso irônico. Ora, ora, o que temos aqui? Mais arte de vovó? Ele zombou, levantando um pano de prato com 2 dedos, como se fosse uma coisa suja. Isso não vende na capital, minha senhora. Ninguém mais quer essas relíquias. Dona Aurora, acostumada com o desdém de jovens apressados, apenas respirou fundo, tentando manter a calma que a idade lhe trouxera. São peças feitas com carinho, meu jovem. Cada uma tem uma história. Ricardo gargalhou alto, um som estridente que fez alguns clientes próximos se encolherem. Ele tirou do bolso interno do seu paletó um pequeno retalho de tecido, de uma cor neutra, mas com uma textura que irradiava luxo. História? Duvido que essa história sirva para algo hoje em dia. Te dou R$1.000 em dinheiro vivo, se a senhora conseguir me dizer o que é este tecido. O nome, a trama, a origem. Duvido que uma vendedora de panos de prato saiba diferenciar seda de pano de chão. A provocação foi direta, cruel, e a praça inteira, que antes sussurrava, mergulhou num silêncio tenso. Lucas, o assistente de Ricardo, engoliu em seco, claramente constrangido pela agressividade do chefe. Os olhos de Dona Aurora, antes pacientes, agora brilhavam com uma determinação fria. A mão dela, calejada pelo tempo e pela lida, apertou levemente a beirada da toalha que cobria sua banca. Por anos, ela havia engolido humilhações, abaixado a cabeça, fingido que as palavras cruéis não a atingiam. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Uma voz interior que ela havia silenciado por muito tempo começou a gritar, exigindo respeito, exigindo dignidade. Aceito seu desafio, meu jovem, ela disse, sua voz calma, mas com uma autoridade que fez Ricardo perder o sorriso arrogante. Mas quero que todos aqui sejam testemunhas. Se eu acertar, o senhor me pagará os R$1.000. E além disso, quero que reconheça publicamente que me julgou mal, que julgou mal a todos nós que trabalha com as mãos e com o coração. Ricardo hesitou por uma fração de segundo. Havia algo no tom dela, uma confiança que ele não esperava encontrar numa velhinha da feira. Mas seu ego inflado rapidamente sufocou qualquer dúvida. Perfeito! Ele bateu palmas como se estivesse assistindo a um circo. R$1.000 para essa exibição. Mas duvido que consiga me dizer algo além de é um tecido bonito. O silêncio no mercado era quase ensurdecedor. Feirantes pararam de arrumar suas mercadorias. Clientes suspenderam suas conversas. Era como se todos sentissem que algo explosivo estava prestes a acontecer. O seu Zé, verdureiro da banca ao lado, se aproximou discretamente, preocupado com a tensão crescente. Dona Aurora olhou ao redor da praça, vendo todas aquelas pessoas expectantes, esperando para ver sua humilhação. Por anos, havia sido invisível para eles,
Apenas mais uma vovó na feira, que aparecia e desaparecia sem deixar rastros. Agora, ironicamente, Dr. Ricardo havia colocado os holofotes sobre ela no momento mais perigoso possível. Muito bem, ela disse finalmente, estendendo a mão para pegar o retalho de tecido da mão de Ricardo. Seus dedos, finos e ligeiramente enrugados, mas ainda firmes, roçaram a seda com uma delicadeza que beirava o reverente. Fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente o aroma que emanava da fibra. Os dedos deslizaram, sentindo a trama, a espessura, o caimento. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o farfalhar do tecido em suas mãos. Senhor Fontes, ela começou, sua voz agora carregando uma clareza e autoridade que fez vários clientes pararem de respirar para observar. Este é um crepe de chiffon de seda pura, de origem italiana, especificamente da região de Como. A trama é diagonal, com fio de alta torção, o que confere a este crepe uma leveza inigualável e um caimento fluido, perfeito para alta costura. Como vestidos de festa ou lenços de luxo, a densidade é de aproximadamente 14 momes. E se me permite, há um leve erro na tinturaria, uma microimperfeição na cor, quase imperceptível ao olho nu, mas que revela um lote específico da safra do ano passado. Ricardo ficou paralisado. Sua boca estava ligeiramente aberta. Lucas deixou escapar um "meu Deus" baixinho. A praça inteira explodiu em murmúrios e alguns aplausos discretos. A descrição de Dona Aurora era tão precisa, tão técnica, que parecia ter saído de um manual de alta costura. Como a senhora sabe de tudo isso? Ricardo gaguejou. Seu sotaque carregado de choque. Peço desculpa, Sr. Fontes. Dona Aurora respondeu, sua voz mantendo um tom profissional. Mas nosso acordo é sobre a identificação do tecido, não sobre a minha biografia pessoal. A resposta foi um tapa na cara. Ela estava deixando claro que ele não tinha direito de conhecer sua história apenas porque havia feito uma aposta cruel. Se quisesse saber quem ela realmente era, teria que merecer essa informação. Lucas observava tudo boquiaberto. Em questão de minutos, a dinâmica de poder havia se invertido completamente. Ricardo, que sempre controlava qualquer situação, agora parecia perdido e vulnerável. Esse crepe de chiffon, Dona Aurora continuou profissionalmente, devolvendo o tecido a ele. Se bem trabalhado, poderia se tornar uma peça espetacular. No entanto, a pequena falha na tinturaria reduziria seu valor em cerca de 10% no mercado de alta costura. Talvez 15% em uma peça final. Ela estava fazendo seu trabalho com perfeição, mas havia uma distância profissional que não existia antes. Era como se ela tivesse criado uma barreira invisível, atendendo-o com competência, mas sem calor humano. Ricardo percebeu que havia perdido algo naquele momento, o respeito natural que ela demonstrava antes, mesmo sendo maltratada. Agora ela o via exatamente como ele a havia tratado, como alguém que estava ali apenas para cumprir uma função. Os R$1.000 são seus, ele disse com a voz fraca, tirando a carteira e contando as notas. Mas, por favor, eu preciso entender. Onde a senhora aprendeu tudo isso? Nesse momento, uma mulher elegante que observava a cena de perto se aproximou. Era Dona Sofia Mendes, uma socialite conhecida na região, vestindo um belíssimo vestido de seda. Seus olhos brilhavam com reconhecimento. Dona Aurora? Ela exclamou em português, com um tom de reverência. É a senhora, a lendária Aurora do Ateliê Aurora Dourada? O nome Ateliê Aurora Dourada ecoou pela praça. Ricardo franziu a testa, confuso. Ateliê Aurora Dourada. Seu Zé, o verdureiro, confirmou com um sorriso orgulhoso. Ora, essa é a nossa Dona Aurora, a melhor costureira que este país já viu. Vestia a alta sociedade,
As noivas mais chiques. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela velhinha da feira, vendendo panos de prato, era a famosa Aurora Dourada, nome que ele havia ouvido de sua avó. Uma referência na alta costura nacional. Não é possível. Ele murmurou. A senhora era... Eu era, Dona Aurora disse, sua voz carregada de uma tristeza distante. A dona de um dos mais conceituados ateliês de alta costura do país. Por 30 anos, meu ateliê Aurora Dourada vestiu as damas mais elegantes. As noivas mais sonhadoras. Viajei o mundo buscando os melhores tecidos, as últimas tendências. Dei palestras em escolas de moda, fui jurada em concursos. Até que a vida me apresentou um desafio maior. Ela fechou os olhos por um momento e uma lágrima silenciosa escorreu. Meu querido marido, seu Antônio, adoeceu gravemente. Câncer estágio avançado. Precisava de cuidados 24 horas. Não tive escolha. Larguei tudo. Fechei o ateliê, vendi os imóveis. Gastei todas as economias para os tratamentos. Passei 5 anos cuidando dele, até seu último suspiro. Não me arrependo de um segundo. O amor vale mais que qualquer riqueza. A praça estava em silêncio absoluto. Muitos clientes enxugavam lágrimas, tocados pela profunda história de sacrifício. Depois que ele se foi, Dona Aurora continuou, a voz embargada. Eu estava quebrada financeiramente, fora do mercado há anos. Ninguém queria contratar uma ex-lenda da costura, com um currículo desatualizado e a idade avançada. Então vim para a feira, vendendo meu artesanato, tentando reconstruir a vida do zero. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo, e ele viu naquele olhar anos de dor, luto, sacrifício, humilhação silenciosa. E durante todo esse tempo, ela disse, sua voz agora, firme novamente. Jovens como o senhor, me trataram como se eu fosse lixo, como se fosse inferior. Como se não tivesse sentimentos, sonhos, história. Como se minha posição atual definisse meu valor como ser humano. Ricardo não conseguiu responder. Estava paralisado pela magnitude do que havia descoberto. Durante anos, ele havia zombado de uma mulher que já havia perdido tudo, que estava tentando reconstruir a vida do zero, depois de sacrificar uma carreira brilhante por amor. Então, sim, Sr. Fontes, Dona Aurora disse, sua voz agora carregando uma dignidade inabalável. Seus R$ 1.000 são realmente muito generosos. Para alguém que já ganhou 1000 vezes isso por dia, é uma oferta tocante. A ironia cortante da frase ecoou pela praça como um tiro. Ricardo percebeu que não apenas havia subestimado Dona Aurora, havia humilhado publicamente alguém que era infinitamente superior a ele em competência, caráter e experiência de vida. E agora, na frente de dezenas de testemunhas, sua verdadeira natureza cruel estava exposta para todos verem. Dona Sofia, com os olhos marejados, se aproximou de Dona Aurora e a abraçou. Aurora, minha querida, ela disse. Eu usei um vestido seu no meu casamento. Aquele bordado em pérolas, lembra? Você sumiu do mapa. Todo mundo sentiu sua falta. Eu me lembro, Sofia. Dona Aurora respondeu. Um leve sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez na noite. Foi um dos meus favoritos. Nesse momento, Sr. Valdir, um respeitado empresário do ramo têxtil, que também estava na feira e observava a cena, se aproximou. Dona Aurora, ele disse, sua voz firme e respeitosa. Eu sou Valdir Siqueira, da indústria têxtil Siqueira. Nossas portas estão abertas para a senhora. Ofereço uma posição de consultora sênior de desenvolvimento de produtos. Salário inicial de R$ 15.000 mensais, com participação dos lucros. Sua experiência é um tesouro que não podemos deixar de lado.
A oferta pegou a todos de surpresa. Ricardo olhou para Valdir com um misto de inveja e vergonha. 15 mil reais. Para a mulher que ele acabara de humilhar. Eu preciso pensar, Dona Aurora disse, visivelmente emocionada pela possibilidade. Não precisa pensar, Dona Aurora. Valdir insistiu. Precisa aceitar. A senhora merece essa chance. O mundo da moda sente falta da sua visão. Ricardo observava tudo em silêncio, percebendo que estava assistindo Dona Aurora receber a oportunidade que ela sempre mereceu. E, ao mesmo tempo, estava enfrentando a realidade de que havia sido o vilão da história de uma pessoa extraordinária. Dona Aurora, ele disse finalmente, sua voz quebrada. Eu sinto muito, mais do que a senhora jamais vai saber. Ela o olhou por um longo momento. Sinto muito. Não é suficiente, meu jovem. Sinto muito. Não desfaz anos de humilhação. Sinto muito. Não devolve a dignidade que você e outros me roubaram. As palavras finais de Dona Aurora ecoaram pela praça como uma sentença. Ricardo havia perdido muito mais que uma aposta. Havia perdido qualquer chance de redenção aos olhos da pessoa que mais havia machucado. Mas ainda restava uma última surpresa que mudaria tudo para sempre. Ricardo ficou olhando para as notas de R$ 1.000 em suas mãos por um longo momento, como se elas queimassem seus dedos. O peso simbólico daquele dinheiro era esmagador. Representava não apenas uma aposta perdida, mas anos de arrogância e preconceito que ele finalmente estava sendo forçado a confrontar. Dona Aurora, ele disse finalmente, sua voz quase inaudível. Posso lhe fazer mais uma pergunta? Claro, ela respondeu, curiosa sobre o que viria a seguir. Se a senhora tivesse uma empresa, se estivesse na minha posição, como trataria funcionários que passaram por situações similares à sua? Como valorizaria a experiência de vida e o talento das pessoas, em vez de julgá-las pela aparência ou pela posição atual? A pergunta pegou a todos de surpresa. Era a primeira vez que Ricardo demonstrava interesse genuíno em aprender, ao invés de simplesmente se defender. Lucas, seu assistente, assentiu lentamente. Dona Aurora considerou cuidadosamente antes de responder. Eu criaria um ambiente onde as pessoas se sentissem seguras para compartilhar suas histórias, ela disse. Onde ninguém fosse julgado pela posição atual, mas respeitado pelo esforço que está fazendo. E se descobrisse que alguém na minha empresa era como o senhor, alguém que tratava outros mal, eu daria uma chance de mudança real, mas apenas uma chance, e ela viria com responsabilidades concretas de reparar o dano causado. Ricardo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma revelação profunda. Dona Aurora, posso lhe fazer uma proposta? Lucas o olhou com preocupação. Estou ouvindo, Dona Aurora disse cautelosamente. Quero que a senhora venha trabalhar na minha empresa também, ele disse, suas palavras saindo em uma torrente nervosa. Não como vendedora, obviamente, mas como diretora de Relações Humanas e Desenvolvimento de Talentos, focada em inclusão e valorização da experiência. Preciso de alguém que me ensine a ser uma pessoa melhor. Preciso de alguém que me impeça de repetir os erros que cometi. Valdir Citeira, que ainda estava por perto, observava tudo com interesse. É uma proposta interessante, mas Dona Aurora já aceitou trabalhar comigo. Então que trabalhe para os dois, Ricardo disse desesperadamente. Consultoria part-time para mim, posição full-time com o senhor. Eu pago o que for necessário. O mundo da moda e das indústrias têxteis precisa de gente com a sua visão e caráter. Dona Aurora estava claramente chocada com a proposta. Ricardo, por que o senhor faria isso? Por quê? Ele disse, e lágrimas começaram a escorrer novamente. Durante anos, eu transformei sua vida em um inferno com o meu preconceito. E agora descobri que a senhora é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci.
Porque preciso aprender a ver valor nas pessoas ao invés de julgá-las. Porque quero ser digno do perdão que a senhora me ofereceu. A vulnerabilidade crua de Ricardo tocou todos os presentes. Era óbvio que não era uma manipulação. Era desespero genuíno de alguém que havia finalmente compreendido a magnitude de seus erros. E o que exatamente o senhor espera que eu faça na sua empresa? Dona Aurora perguntou. Tudo, ele disse simplesmente. Revisar nossas políticas de tratamento de funcionários, treinar gerentes sobre respeito e dignidade no trabalho, criar programas para pessoas em transição de carreira ou que buscam um recomeço na terceira idade. Fazer tudo o que eu deveria ter feito anos atrás. Dona Sofia se inclinou para a frente, fascinada pela transformação que estava presenciando. Ricardo, o senhor percebe que está propondo uma mudança completa na cultura da sua empresa? Preciso mudar, ele disse firmemente. Se não mudar, vou continuar sendo o tipo de pessoa que humilha outros por diversão, e não posso mais viver assim. Dona Aurora estudou o rosto dele, procurando sinais de sinceridade. O senhor tem noção de quanto trabalho isso seria? Quantas pessoas na sua empresa provavelmente pensam como o senhor pensava? Tenho noção, ele confirmou. E sei que vai ser difícil. Sei que algumas pessoas vão resistir, mas prefiro ter uma empresa menor com pessoas decentes do que uma empresa grande, cheia de gente cruel. Lucas olhou para o chefe com uma mistura de orgulho e espanto. Ricardo, o senhor está falando sério? Está disposto a demitir pessoas por tratarem outros mal? Lucas, hoje à noite descobri que eu era o tipo de pessoa que eu mais desprezaria se encontrasse. Se tenho funcionários assim, então sim, estou disposto a fazer mudanças dramáticas. Valdir assentiu aprovadoramente. É uma atitude corajosa. Muitos empresários não teriam essa coragem. Não é coragem, Ricardo corrigiu. É necessidade. Não posso mais olhar no espelho, sabendo que sou uma pessoa cruel. Nesse momento, o seu Fernando, gerente da feira, se aproximou discretamente da banca. Com licença, ele disse hesitantemente, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa. Posso falar alguma coisa? Todos olharam para ele, curiosos sobre o que teria a dizer. Trabalho nesta feira há 20 anos, Fernando começou. Vi muitos clientes passarem por aqui, alguns educados, outros nem tanto. Mas nunca vi nada como o que presenciei hoje. Dona Aurora, durante todos esses anos, a senhora foi a feirante mais profissional e dedicada que já conheci. Nunca reclamou, nunca respondeu mal a clientes difíceis. Sempre manteve sua dignidade. Obrigada, Fernando, ela disse suavemente. Mas o que mais me impressiona, ele continuou, é que depois de tudo o que aconteceu hoje, a senhora ainda está aqui. Ainda está sendo profissional, ainda está cuidando dos outros. E o senhor, Ricardo, hoje mostrou que pessoas podem mudar. Vi homens orgulhosos dobrarem o ego antes, mas nunca vi alguém desmontar completamente suas próprias defesas como o senhor fez. Ricardo não sabia como responder ao elogio inesperado. O que quero dizer, Fernando concluiu, é que vocês dois me deram uma lição de vida que vou carregar para sempre sobre dignidade, sobre mudança, sobre como tratar as pessoas. As palavras do gerente criaram um momento de reflexão profunda para todos os presentes. Era a confirmação de que o que havia acontecido ali transcendia uma simples aposta. Havia se tornado uma demonstração poderosa sobre a natureza humana. Dona Aurora, Ricardo disse, depois de um momento. A senhora ainda não respondeu minha proposta. Ela olhou ao redor da praça, vendo as faces expectantes de pessoas que haviam se tornado investidas em sua história. Vou aceitar, ela disse finalmente, mas com condições muito específicas. Qualquer condição, Ricardo disse imediatamente. Primeiro, autoridade completa para implementar mudanças. Se vou fazer isso, vou fazer direito. Concedido. Segundo, proteção total para funcionários que relatarem casos de discriminação ou maltrato. Tolerância zero para retaliação. Absolutamente. Terceiro,
Programa de treinamento obrigatório para todos os gerentes e diretores sobre respeito no ambiente de trabalho e valorização da experiência. Perfeito. E quarto, ela disse, sua voz ficando mais firme, o senhor pessoalmente vai participar de todas as sessões de treinamento. Não como chefe observando, mas como participante aprendendo. A última condição foi a mais difícil para Ricardo aceitar. Significava humildade pública diante de seus próprios funcionários e colegas. Aceito, ele disse após uma pausa. Preciso aprender tanto quanto qualquer um. Valdir Siqueira sorriu, claramente impressionado com a negociação. Dona Aurora, a senhora acabou de criar um dos programas de transformação corporativa mais interessantes que já vi. E o senhor, Ricardo, acabou de se comprometer com mudanças que vão transformar completamente sua empresa. Espero que entenda a magnitude do que está se propondo a fazer. Entendo, Ricardo respondeu. Estou preparado para as consequências. Dona Sofia, que ainda estava presente, se aproximou de Dona Aurora e a abraçou novamente. Você é uma inspiração, minha querida. Eu sempre soube. Obrigada por ter ficado, Sofia. Sua presença significou muito. Ricardo se aproximou de Dona Aurora, tirando as notas de R$ 1.000 que ainda tinha nas mãos. Eu preciso que a senhora fique com esse dinheiro. É seu por direito e por dignidade. E eu quero que o utilize da forma que achar melhor. Dona Aurora pegou as notas, olhou para elas por um momento e, com um sorriso gentil, mais firme, as dobrou e estendeu de volta para Ricardo. Eu quero que o senhor guarde este dinheiro e use para fazer algo bom. Doe para uma instituição que ajuda idosos a se reinserirem no mercado, ou use para treinar seus funcionários, ou simplesmente use para aprender a ser uma pessoa melhor. Ganhei algo muito mais valioso esta noite. Meu respeito próprio de volta. Ganhei uma nova oportunidade. Ganhei a prova de que meu valor não depende da opinião dos outros. Ricardo estava tremendo enquanto segurava as notas. Eu não mereço essa generosidade. Não merece mesmo. Dona Aurora concordou sem rancor. Mas eu mereço a paz de espírito que vem de fazer a coisa certa. Era o final perfeito para uma noite que havia começado como uma humilhação e se transformado em uma lição de vida para todos os presentes. Ricardo se ajoelhou novamente, dessa vez de forma mais serena. Dona Aurora, peço desculpas. Não apenas pelas humilhações desta noite, mas por todos os dias, todos os comentários cruéis, todas as vezes que a fiz se sentir pequena. Peço perdão por não ter visto a pessoa extraordinária que a senhora sempre foi. O gesto de humildade genuína tocou profundamente todos os presentes. Dona Aurora, visivelmente emocionada, mas manteve sua compostura. Levante-se, Ricardo, ela disse gentilmente. O perdão não exige que você se diminua, exige que você cresça. Vamos construir algo belo do que foi quebrado. E assim, uma noite que havia começado com crueldade e humilhação, terminou com esperança e transformação. Dona Aurora havia recuperado não apenas sua dignidade, mas havia criado oportunidades para ajudar outros em situações similares. Ricardo havia confrontado seus demônios mais sombrios e se comprometido com uma mudança real e duradoura. Semanas depois, quando a empresa de Ricardo lançou seu programa revolucionário de dignidade no trabalho e valorização da experiência sênior, e quando Dona Aurora se tornou palestrante internacional sobre superação, resiliência e a riqueza da experiência da terceira idade, ambos se lembrariam daquela noite na feira como o momento em que suas vidas mudaram para sempre. Porque às vezes as maiores transformações nascem dos momentos mais sombrios. E às vezes uma simples aposta pode mudar não apenas vidas individuais, mas inspirar mudanças que se espalham como ondas através da sociedade.
A história de Dona Aurora e Ricardo se tornou lenda, não pelo drama da humilhação, mas pela beleza da redenção. E para qualquer pessoa que um dia se sentiu invisível, desvalorizada ou julgada pela aparência, ela permaneceu como prova de que o valor verdadeiro sempre encontra uma forma de ser reconhecido.